Hello, my friends! Aqui é o Teacher no Instagram e hoje eu vou te dar não só uma dica de inglês, mas uma aula. Você vai ter uma aula completa, uma aula que geralmente eu só dou no meu curso online de inglês na Wes Online School ou para os meus alunos particulares. E hoje você vai ter essa aula aqui de graça. Essa aula é sobre o presente perfeito, é o terror dos alunos de inglês. E por quê? Esse é o terror dos alunos de inglês porque ele é um tempo verbal que ele exige um nível um pouco mais avançado, né, por assim dizer. E também muitos professores de inglês não têm acessibilidade em saber como ensinar e ficam ensinando esse tempo verbal através de tradução. E é o pior método de ensinar o presente perfeito. Então, se você é aluno de inglês ou se você estudou em algum curso e parou até por conta própria e não entendeu o presente perfeito, não foi culpa sua. Muito provavelmente o seu professor ou sua professora antiga não teve acessibilidade de saber como te ensinar e aí te confundiu todo. Eu sei porque eu vi isso no olho dos alunos quando eu ensinava. Ah, agora eu entendi. Então eu vou te explicar por que se chama presente perfeito, como utilizar e eu vou explicar de uma maneira tão fácil e tão tranquila que até se você tem um inglês básico ou se você não sabe nada de inglês, você vai saber como utilizar o presente perfeito, tá? Então vamos lá. Primeiro, teacher, o que é então o presente perfeito? É um tempo verbal no inglês que ele fala sobre coisas do passado que se estendem de certa forma para o presente. Esse é o primeiro uso do presente perfeito. Quando utilizar o presente perfeito? É quando eu falo que algo aconteceu no passado, mas eu não digo quando. Essa é a principal diferença entre o presente perfeito e o passado simples. Por quê? No passado simples, eu preciso obrigatoriamente mostrar que a minha ação ela começou e ela terminou no passado. Eu não dou brecha para que ela se estenda para o presente e muito menos para o futuro. Como assim, teacher? Usando time markers. Time markers são marcadores de tempo. Eles vão falar quando que isso aconteceu. Ou você vai falar uma data, ou você vai falar quando isso aconteceu usando esses time markers, como por exemplo, ago. Ago significa atrás. Exemplo, 20 minutes ago. 20 minutos atrás. Outro time marker muito comum é o last. É você falar, por exemplo, last night, na noite passada. Last week, semana passada, certo? O uso do last. Então, basicamente, uma ação no passado simples, ela começou e ela terminou no passado. Agora, quando eu simplesmente digo, eu jogo um fato que aconteceu no passado, eu não digo quando, isso é presente perfeito. Exemplo, eu assisti um filme muito bom, assisti um filme Chop, como diria Juliette. Assisti um filme Chop. Você disse quando? Não disse, tá? Então isso seria uma frase no presente perfeito. Uma ação que aconteceu no passado e eu não disse quando. Para que essa ação fosse passado simples, como que ela deveria ser feita? Eu assisti um filme top ontem à noite. Eu assisti um filme top 20 minutos atrás. Enfim, tem que ser algo que não aconteça de maneira alguma dentro do agora, certo? Por quê? É o segundo uso do presente perfeito. Se eu falo que algo aconteceu no passado, mas eu uso um time marker do presente, isso também é presente perfeito. Como assim, teacher? Assisti um filme top hoje. Assisti um filme top hoje. Então, eu assisti. No passado, eu já assisti. Não estou assistindo agora. Mas quando que foi isso? Hoje. O hoje é presente. Entende? Então, se eu falo de uma ação do passado, mas eu uso um time marker do presente, isso vai ser presente perfeito. Então, por exemplo, se eu falar hoje, essa semana, se eu uso, por exemplo, this, né? Tipo, this week, this month, esse mês. Então, eu estou utilizando time markers do presente, ok? Então são as duas formas de você utilizar o presente perfeito. Primeiro, lembra aí, tá anotando? Primeiro, quando eu falo sobre um fato do passado e não digo quando que aconteceu, ou quando eu falo sobre uma ação passada, mas eu uso um time marker dentro de um tempo presente. Muito simples, é só isso. Vamos para o inglês agora, vamos aprender como formar essas frases agora em inglês. Vamos lá, sobre a estrutura do presente perfeito, como que funciona? Todo o tempo verbal trabalha com verbos auxiliares no inglês, tá? Todo tempo verbal tem verbo auxiliar. O que é verbo auxiliar? Verbo auxiliar é um verbo que ele vai estar na frase sem tradução. O verbo auxiliar ele vai servir para conjugar o verbo naquele tempo verbal, como por exemplo, no futuro a gente tem o will, certo?
Então, se eu digo assim, ó, I will go to the beach. Esse I will go, esse will, ele não necessariamente ele tem tradução, mas ele transforma esse go, que é o verbo ir, no irei. Eu irei. Então, I will go to the beach. Algumas pessoas erroneamente podem traduzir will como vai, e isso também pode ser um artifício só para facilitar para o aluno o entendimento de como que funciona, sabe? Porque em português a gente fala muito isso, eu vou para a praia, tipo, eu vou comer, eu vou festejar, eu vou falar inglês. A gente utiliza muito o vai no futuro, né? E esse will acaba sendo como se fosse esse vai. Mas a função do will, na verdade, é isso. É colocar o verbo na conjugação futura. Tipo, eu irei, I will go. Eu comerei, I will eat. Eu vou falar inglês, eu falarei, I will speak English. Ok? Então, todo tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. No presente é o do, né? Por exemplo, se eu pergunto assim, do you speak English? Né? Esse do aí é o verbo auxiliar do presente. No passado é o did. Por exemplo, did you go to the beach? Você foi à praia, né? E aí, ó, did you go to the beach? Eu falei essa frase, mas eu perguntei quando? Não. Então, a melhor forma seria formar essa frase colocando um time marker do passado. Por exemplo, did you go to the beach yesterday? Você foi à praia ontem, certo? Para mostrar que a ação começou e terminou no passado. E o verbo auxiliar do passado é o did, certo? O verbo auxiliar do presente perfeito é o have, ok? Have é o verbo ter, mas no presente perfeito ele também vai ser um verbo auxiliar e ele não vai ter tradução. Aí é onde chega a parte que confunde a cabeça do aluno. Muitos professores de inglês ensinam, e talvez você até tenha aprendido dessa forma, que, por exemplo, a frase I have gone to the beach seria eu tenho ido à praia. Eu tenho ido à praia. E isso não é verdade. Essa é a pior forma que se tem de ensinar o presente perfeito. A frase I have gone to the beach não significa eu tenho ido à praia. Ela significa eu fui à praia. A diferença é que você não fala quando, ok? Você simplesmente não fala quando você foi. Então, como que é a estrutura do presente perfeito, certo? Você utiliza o verbo auxiliar, que é o have, mais o verbo na terceira forma, ok? O verbo vai ser conjugado na terceira forma. Verbos que são regulares do passado. Por exemplo, like, que é liked, watch, que é watched, né? Verbos que são regulares no passado, eles também vão ser regulares aqui, certo? Também vão ser regulares no presente perfeito. Então vamos lá, formar duas frases aqui. Uma frase com presente perfeito, uma frase com passado simples, para vocês entenderem melhor como que funciona a diferença, tá? Se eu quero falar assim, assisti um filme muito bom, certo? Se você quer colocar essa frase no passado simples, a frase seria I watched a very good movie. I watched a very good movie, certo? Mas entenda que, para essa forma ter o sentido completo, dentro do passado simples, o que você precisa fazer é colocar um time marker do passado. I watched a very good movie last night. Assisti um filme muito bom ontem à noite. Se você quer falar que você assistiu um filme muito bom, mas você não fala quando, então você precisa utilizar o quê? O verbo auxiliar have. Então você diria I have watched a very good movie. I have watched a very good movie, tá? Então, quando você vê a frase com essa forma, e inclusive o have, ele pode ser até abreviado, ele fica como I've watched. I've watched a very good movie. Nesse caso, é porque a pessoa falou que fez, mas ela não disse quando, certo? Ou se, por exemplo, essa foi o primeiro uso, né? É quando a gente fala sobre algo que aconteceu, mas a gente não fala quando. O segundo é quando a gente fala sobre uma ação passada dentro de um tempo presente. Então, por exemplo, I've watched, ou I have watched, a very good movie today. Eu assisti um filme muito bom hoje, né? Então eu não diria I watched a very good movie today, mas eu diria I have watched a very good movie
today, ok? Porque se eu falo só I watched sem o have ali, ele é passado. Então é impossível que isso seja hoje. Vai ter que ser ontem, ou até pode ser hoje, mas eu tenho que dizer que não foi hoje. Eu tenho que dizer que foi tipo 20 minutos atrás. I watched a very good movie 20 minutes ago. 5 minutes ago. 5 minutos atrás. Mas eu tenho que mostrar que não tem nenhuma conexão com o presente, certo? Porque se tiver alguma conexão com o presente, ele vai ser presente perfeito. E aí, teacher, como que eu vou fazer perguntas, por exemplo, com o presente perfeito? Você inverte. Da mesma forma que você usa com o will, né, no futuro, por exemplo, you will go, você irá. Will you go, você irá, você inverte, né? Aquele you will, ele vira will you. Verbo to be também. Perguntas com verbo to be, a gente inverte, né? Por exemplo, you are okay, você está bem. Are you okay? Você está bem. Então, toda pergunta com verbo to be a gente inverte, né? Are you okay? No presente perfeito vai ser a mesma coisa. Have you watched a very good movie today? Você assistiu um filme muito bom hoje? Certo? Uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos. Have you done your homework? Você fez o seu dever de casa? Have you done your homework? Certo? Have you, tá? E aí, o que acontece? Esse done é o verbo do na terceira forma, tá? Eu tenho do no presente, que é fazer. Eu tenho did no passado. Por exemplo, I did my homework yesterday. Eu fiz o meu dever de casa ontem à noite. E I have done my homework. Eu fiz o meu dever de casa, ponto. Eu não disse quando, tá? Inclusive, para eu perguntar se alguém já fez alguma coisa, a frase seria have you ever? Você já, have you ever? E aí, por que essa frase, você já fez alguma coisa? Por que essa frase ela vai ser no presente perfeito? Porque eu não sei quando que a pessoa fez. Eu não estou perguntando quando você fez. Eu quero saber se você já fez, ok? Exemplo disso é a música da Rihanna, Where Have You Been? Where Have You Been? É onde você esteve. Onde você esteve quando? Onde você esteve ontem? Não, é onde você esteve, ela fala all my life. Where have you been all my life? Então, onde você esteve toda a minha vida, ou seja, desde o dia que eu nasci até agora, porque ela ainda tá viva, a Rihanna. Viva, rica, linda, né? Então, assim, where have you been all my life? Então, a mesma coisa quando eu pergunto assim, have you ever watched a very good movie? Você já assistiu um filme muito bom? Have you ever watched? Ou eu posso até perguntar, tipo, você já assistiu e o filme tal? Por exemplo, have you ever watched Titanic? Você já assistiu Titanic? Have you ever watched Titanic? Certo? Então, essa frase, have you ever, é tipo, você já fez alguma coisa. Recapitulando o que a gente aprendeu até agora. Presente perfeito eu uso, primeiramente, quando uma ação ocorre no passado, eu não digo quando. E 2, quando eu falo que a ação ocorreu no passado, dentro de um tempo presente, certo? O verbo auxiliar do presente perfeito é o have. Para fazer perguntas, eu inverto, né? Have you? Have we met? Nós nos conhecemos. Have we met before? Já nos conhecemos antes. Have we met before? Ok? E para fazer negações, eu vou utilizar o haven't. Haven't. Tem uma música do Michael Bublé, eu amo Michael Bublé, tem uma música dele chamada I haven't met you yet. Significa, não te conheci ainda. Por que isso é presente perfeito? Porque eu não conheci desde o dia que eu nasci até agora, certo? Então, até agora, dentro do meu presente, eu não conheci ainda. Então, I haven't met you yet. Ok? Essa é a forma de utilizar o presente perfeito. Só tem mais uma regrinha que eu preciso te lembrar. Lá no presente simples, a gente aprende que quando eu formo frases com he, she, it, ou seja, em terceira pessoa do singular, eu acrescento um S no verbo. Por exemplo, I like popcorn, eu gosto de pipoca. She likes chocolates. E ela gosta de chocolates. Ok? I like, she likes. Isso vai interferir também dentro do meu presente perfeito. Por quê?
eu ensinei pra você que é o have, né? Quando eu formar uma frase com he, she e it, o verbo have, ele vai continuar sendo o verbo have, mas ele vai sofrer essa alteração do verbo com S. A questão é que have é um verbo irregular, e quando eu utilizo o have com he, she, it, ele se transforma em has, ok? Ele se transforma em has. Então, todas essas frases que você faria com have, quando você for fazer com he, she, it, você faz com has. Por exemplo, I have watched a very good movie. Eu assisti um filme muito bom. Mas se for she has watched a very good movie. She has watched, ok? A mesma coisa para a pergunta. Has she watched the movie? Ela assistiu o filme. Has she ou has he, ok? E para negações, no lugar do haven't, eu vou utilizar o hasn't. She hasn't watched the movie. Ela não assistiu o filme, ok? Então, espero que eu tenha explicado da forma mais simples possível, certo? Essa explicação sempre funciona com meus alunos. Espero que tenha clareado a sua mente. Se ainda assim você ficou com algum tipo de dúvida, qual é o conselho que eu te dou? Eu te aconselho a assistir o episódio de alguma série, a série que você mais ama no mundo. Assiste um episódio daquela série em inglês e com legendas em inglês. E procura todos os momentos em que aparecer a palavra have ou a palavra has. Quando isso acontecer, dá uma pausa e dá uma olhada na legenda. Por que o have está sendo utilizado ali? É o verbo have no sentido do verbo ter, como por exemplo, I have a car, eu tenho um carro. Ou depois desse have, ou depois desse has, certo? Tem um outro verbo que está conjugado na terceira forma. Como por exemplo, I have gone. Né? Eu fui a algum lugar, I have gone, certo? Faz essa análise e quando você fizer essa análise, percebe em qual das duas situações que eu te ensinei ela se aplica. Ela está falando sobre algo que aconteceu no passado sem dizer quando, ou ela está falando sobre algo que aconteceu no passado dentro de um tempo presente. Quando eu faço isso, os meus alunos eles aprendem tranquilamente sobre o presente perfeito, não deixa espaço para dúvida. E aí a questão é só você começar a se acostumar a utilizar esse verbo, certo? No seu dia a dia, vai formando frases, vai vendo as coisas que você fez ao longo do dia hoje para que você possa se habituar a utilizar esse tempo verbal. Aconteceu comigo também. É uma questão de hábito, porque como a gente não tem esse tempo verbal em português, a gente sempre vai se sentir mais confortável em formar frases no passado simples. Mas é questão de hábito, certo? O hábito, ele vai curar todo esse problema aí que você tem. Então é isso. Espero que você tenha curtido a aula, certo? Na verdade, eu tenho certeza que você amou essa aula. E bye bye. Te vejo na próxima aula.